Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar a nossa apostila de História. Então peguem lá na página 32 do Manual do Aluno, onde nós vamos falar sobre os patrimônios da humanidade. Pessoal, como nós sabemos sobre a evolução do homem, e que o homem da pré-história vivia em caverna, através de provas que foram deixadas pelos nossos antepassados, correto? Então, o patrimônio da humanidade são isso, são heranças deixadas pelos nossos antepassados que pertencem a todos nós. E eles ajudam a entender a sua identidade e a sua cultura. Eles podem ser construções, objetos e tradições que guardam informações sobre a maneira de viver de um povo. O patrimônio da humanidade, ele é protegido e ele é identificado pela Unesco, ok? Então, lá na página 32 da nossa apostila, nós temos uma pergunta que diz assim: de que maneira a identidade de um povo está relacionada à herança de seus antepassados e dos patrimônios culturais que eles são deixados? O patrimônio cultural, ele está ligado diretamente às tradições e valores que são passadas de geração em geração, ok? Lá na pergunta 2, ele pergunta o seguinte: o que você compreende por valor universal excepcional? O que isso quer dizer? É algo que seja único para o mundo todo. A 3, ele pergunta assim: você acredita que por meio dos estudos dos patrimônios mundial é possível compreender melhor como que vivia a população no passado? Sim. Por quê? Porque através dos objetos que são encontrados, nós podemos compreender como que o pessoal lá do nosso passado vivia. Os patrimônios culturais, eles podem ser divididos em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza, que são eles, os patrimônios material e os patrimônios imaterial. O que são os patrimônios imaterial? São as culturas, as tradições que são passadas de uma geração para outra, são os saberes de um povo. Por exemplo, o frevo, a capoeira e o carimbó, que são exemplos de músicas e dança. Já o patrimônio material são bens materiais concretos, como os museus, as nossas bibliotecas, as nossas igrejas. Além desses dois, existem mais dois: o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos de um povo, e o patrimônio material, que se refere aos bens materiais que a própria natureza construiu ao passar dos anos. Virando a nossa página, lá na página 34, nós temos dois exemplos de patrimônios materiais que são construídos pela própria natureza sem a interferência do homem. O que vocês vão fazer nessa página? Vocês vão ler as nossas informações e vão responder a nossa pergunta número 1, número 2 e a número 3, ok? Lá na nossa página 35 da apostila, nós vamos falar sobre a importância de preservar esses patrimônios e quem que deve preservar. Qual que é a importância de preservar eles? Gente, eles contam as nossas histórias. Através deles que nós descobrimos toda a evolução, desde a pré-história, através de objetos que foram encontrados e estudados. E quem que deve preservar? Aqui nós temos a Unesco, que é um órgão que ele cuida de todos os patrimônios mundiais. Mas também temos as próprias instituições, da onde que o local, aonde que o objeto está, que também cuida dele. E também nós devemos cuidar, porque se ele é de todo mundo, ele também é nosso. Então, lá na pergunta número 1 da nossa apostila, ele pergunta o seguinte: reflita sobre a importância e as dificuldades de preservar os patrimônios com o passar dos anos. Qual que é a importância? Ele conta a nossa história. E qual que é a dificuldade? Principalmente em construções, assim, monumentos, a dificuldade é, com o passar do tempo, eles vão se desgastando, ou seja, ele vai se modificando. Por quê? Por causa da chuva, por causa do sol, por causa das mudanças climáticas. Então, é muito difícil preservar eles também. Se nós virarmos a nossa página lá na página 35, nós vamos ouvir um pequeno texto sobre a Unesco. Na lista dos patrimônios mundial da Unesco, em 2020, constava 1.121 patrimônios, 869 culturais, 213 materiais e 319 mistos, localizados em 161 estados de diferentes países do mundo. A Unesco é um conjunto de governos locais buscam desenvolver ações e projetos de acordo com a preservação e a conservação dos patrimônios mundial. Através desse texto, nós vamos responder a pergunta número 2, 3 e 4. O texto acima menciona patrimônios mistos. O que isso significa? Gente, patrimônio misto não é nada mais, nada menos que patrimônios que eles podem ser tanto material como imaterial. Lá na pergunta número 3, daqui é uma pergunta pessoal, então vocês vão responder, ok? Como que você poderia ajudar na preservação dos patrimônios? E lá na pergunta número 4, vocês vão escolher, vão fazer uma pesquisa e vão escolher um patrimônio mundial. Lá vocês vão colocar o nome do patrimônio, a sua localização, a cidade e o país também, tá? E se ele é um patrimônio cultural, natural ou se ele é misto, ok?
Lá na nossa página 37 da apostila, nós temos um gráfico, onde nós vamos falar sobre a distribuição dos patrimônios mundial. O que esse gráfico vai apresentar para nós? Como que os patrimônios mundiais estão sendo divididos pelo mundo. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse gráfico, compreender as suas informações e vamos responder a pergunta número 1, número 2, número 3 e número 4. Depois de responder, nós vamos virar a nossa página lá na 38, onde nós vamos falar sobre o patrimônio e a sua diversidade. Nós aprendemos que a diversidade é a diferença entre os povos. E aqui nós vamos falar sobre a diferença do patrimônio. O que esse textinho ele vai falar? Ele vai falar que a diversidade sempre existiu, ou seja, a diferença entre os povos sempre existiram. E a nossa cultura aqui no Brasil, ela é muito diversificada, porque nós recebemos muitas pessoas de fora que vêm morar para cá e traz consigo as suas tradições, os seus costumes, a sua religião. Então, nós vamos ler esse texto, vamos responder a pergunta número 1, número 2 e a número 3. Exemplo, lá na pergunta número 1, ele está perguntando se na sua opinião, nós podemos aprender com pessoas que são diferentes de nós. Por quê? Nós podemos aprender com pessoas que são diferentes de nós? Sim, todos nós somos diferentes um do outro. E nós aprendemos um com o outro, não é mesmo? Então, nós vamos ler esse texto e vamos responder a nossa perguntinha, ok? Lá na página 39 da apostila, nós temos alguns exercícios do Exercitando. O nosso primeiro exercício ele é um complete, onde vocês vão completar com as seguintes palavras: patrimônio, imaterial, material, natural e UNESCO. A letra A, acompanhe a leitura comigo. A humanidade, ao longo do tempo, construiu um vastoso que deve ser preservado por todos. O que a humanidade construiu ao longo do tempo que deve ser preservado por todos? Os patrimônios. A é uma agência mundial responsável por cuidar do patrimônio mundial. Quem que é responsável por cuidar do patrimônio mundial? A UNESCO. Lá na número 12, nós vamos falar sobre a diferença dos materiais e dos imateriais. O que são os nossos patrimônios materiais? É aquilo que é concreto, os bens concretos, como os nossos monumentos, as construções em alguns lugares. Já o patrimônio imaterial são as nossas culturas, os nossos saberes dos nossos povos, como também pode ser a música e a dança e alguns costumes. Lá na letra B, ele vai pedir para você explicar o que é um patrimônio natural. Nós sabemos que patrimônio natural é aquilo que a natureza construiu ao seu longo do tempo. A letra C, você vai citar ao menos um exemplo de cada tipo de patrimônio material, imaterial e natural. Lá na número 3, nós temos duas imagens, que é a Ruínas de Monteiro, na Irlanda, e a festa tradicional afro-brasileira. E vocês vão classificar se elas são material e imaterial, natural e material, e natural e imaterial. A nossa primeira imagem, a Ruínas de Mosteiro, na Irlanda. Ela é o quê? Ela é imaterial ou material? Ela é material porque ela é uma construção, ou seja, ela é algo concreto. E a nossa festa tradicional do afro-brasileira, ela é o quê? Ela é imaterial, porque ela é um costume e uma tradição que é passada de geração por geração. Lá no número 4, nós vamos responder um verdadeiro ou falso. A nossa primeira pergunta é: as festas tradicionais fazem parte do patrimônio imaterial? Verdadeiro, porque são costumes que são passados de gerações para gerações. A letra A, a nossa segunda: as tradições e o folclore fazem parte do patrimônio material? É falso, por quê? Porque eles são costumes e que são passados de gerações para gerações. Ele não é algo concreto. A nossa terceiro quadrinho: as áreas onde vivem as espécies animais e vegetais são importantes, mas não podem ser consideradas patrimônios da humanidade? É falsa, porque elas são consideradas. A nossa próxima: construções, palácios e templos fazem parte do patrimônio material? É verdadeiro, porque é algo concreto, são bens concretos. E a nossa última: os governos locais e a Unesco são os únicos responsáveis pelas preservações do patrimônio mundial. É verdadeiro ou falso? É falso, porque nós também somos responsáveis, ok? Então, nós vamos terminar na página 40 e a partir daí nós vamos começar um novo assunto, tá bom? Lá na nossa página 41 da apostila, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar falando sobre o patrimônio mundial, só que agora nós vamos falar do Brasil, viu que legal? No Brasil, atualmente, há 22 lugares na lista de patrimônio mundial, sendo formado por
for monumentos naturais ou construções de grande importância para a nossa cultura e a memória do nosso povo. Lá na nossa página nós temos 2 exemplos. A vista da floresta amazônica, que é um patrimônio natural, porque ela foi feita pela própria natureza ao longo do tempo. E temos o Mercado Municipal de Goiás. O que ele é? Ele é um patrimônio material, porque ele é uma construção, ele é algo concreto, e ele também é cultural, pois ele expressa a cultura lá do povo de Goiás. Agora nós vamos virar a nossa página e nós vamos falar sobre o patrimônio cultural nacional, que conta também as nossas festas, as danças, a culinária típica, as músicas, as tradições religiosas e algumas tradições culturais, como o frevo, que é uma manifestação artística lá do estado de Pernambuco. E no Brasil nós temos IPAM, que ele cuida dos patrimônios do nosso país, tá bom? E outra tarefa dele, importante, do Instituto, é valorizar esses patrimônios para o mundo afora e os patrimônios imaterial brasileiro. Ou seja, o que é os nossos patrimônios imaterial? As nossas tradições e a nossa cultura. Agora nós temos 2 perguntinhas lá. A número 13, ela fala assim: para você conhecer e valorizar os saberes e a memória do local onde você vive é importante? Por quê? Sim, por que ele é importante a gente preservar e valorizar a nossa cultura? Porque ela é a nossa identidade, ela é a identidade do lugar onde a gente mora. Aqui em Faxião nós podemos ter uma cultura, mas regiões afora elas têm outra cultura. Então aqui a cultura de Faxinal é a nossa identidade. Na nossa página 43 da apostila, nós vamos falar sobre as principais culturas do Brasil e os seus patrimônios culturais. Nós sabemos que o Brasil ele é um país muito rico na cultura, porque ao longo do tempo nós sofremos influências de outros países e também muitas pessoas vêm de fora para cá e traz consigo a sua cultura. Então nós podemos dizer que o Brasil é um país pluricultural. Por quê? Porque ele possui diversas culturas. E um exemplo disso é que as populações indígenas brasileiras são formadas por mais de 200 povos diferentes e cada um possui seu jeito de viver, a sua própria língua e os seus costumes. E lá na pergunta número 6, ele pergunta assim: na sua opinião, as populações indígenas são todas iguais? Por quê? As populações indígenas brasileiras são todas iguais? Não são, porque se nós temos mais de 200 povos indígenas, eles vão ser todos iguais? Não, porque cada um tem o seu costume, tem a sua crença e tem o seu jeito de viver. Agora nós vamos virar a nossa página lá na 44. Nós sabemos que então que a nossa cultura brasileira é muito diversificada, porque nós sofremos influências de povos, mas a nossa língua também, a língua portuguesa, ela também foi uma influência lá de Portugal. Nós também temos algumas comidas que são de outros países e que fazem parte da nossa cultura. Então, lá na 7, ele vai perguntar o seguinte: você se lembra de alguma contribuição culinária dos europeus para a nossa cultura? Quais? Você se lembra de algum prato que era europeu, que veio para o Brasil e fez sucesso? A própria feijoada, ele é um prato europeu que veio para o Brasil. O que nós fizemos? Nós modificamos alguns ingredientes e atualmente ele faz o maior sucesso com o povo brasileiro. A cachaça e o quindim também são pratos lá da Europa. A número 8, ele vai perguntar assim: você sabe de quais manifestações do patrimônio cultural existem na sua região, no local onde você mora? Vocês conhecem algum? Vocês vão perguntar para o pai, vão fazer uma pesquisa. Se vocês conhecem, vocês vão colocar ela aqui na nossa pergunta. Nós vamos virar a nossa página, na página 47, onde nós vamos falar sobre a preservação dos patrimônios naturais brasileiros. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto e vão responder essas perguntas. A pergunta número 1, 2, 3 e a 4. As respostas dessas perguntas estão aqui no nosso texto, ok? Depois de responder, nós vamos virar de novo a nossa página e vamos lá na página 46, onde nós vamos falar sobre a literatura de cordéis. O cordel, ele se tornou um patrimônio cultural brasileiro. Vocês vão ler novamente esse texto e vão responder a pergunta número 1, número 2, número 3 e número 4. Todas essas perguntas, as respostas estão aqui no texto, ok? Pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha lá na imagem na página 47. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem para a gente responder a seguinte pergunta: você reconhece alguma outra tradição cultural brasileira representada nessa imagem? Qual?
quais elementos você usou para identificá-la. Então, essa daqui é uma imagem no estilo de cordel, ok? O que eu quero que vocês prestem atenção? Lá no céu, o que nós temos? Bandeirinhas e balão. Que festa nós estamos falando? Da festa junina. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder o exercitando, tá bom? Nosso exercitando vai até a nossa página 51. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar no texto e podem me mandar mensagem também, tá ok? Depois, nós vamos lá no caderno de atividade, onde vocês vão começar a responder da página 8 até a nossa página 14. E hoje nós finalizamos mais uma matéria de história. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Eu estou à disposição. E hoje vocês terão segunda-feira para fazer e terça-feira. Na quarta-feira, nós temos uma aula online, ok? Beijos, tchau!